Bíblia conta em Lucas capítulo 14 uma experiência onde Jesus diz assim: se alguém que me segue, Lucas capítulo 14, versículo 26, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Calma. Vocês talvez dizem assim: quer dizer que eu tenho que sair de casa, expulsar minha família de casa, não, né? Mas pastor, agora já era. Foi. Se você coloca qualquer coisa acima de Deus, você está idolatrando. E essas coisas podem ser a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho. Ele disse: quem faz isso, e até a sua própria vida, ele falou: quem faz isso não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso que Jesus está dizendo. E isso confirma o que Josué já tinha falado. Porque ele confronta o povo e diz assim: olha, vocês estão tontos e vocês estão tateando em tudo que é lugar e vocês estão sem direção. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é temam ao Senhor. A segunda coisa que eu quero que vocês façam é sirvam a Ele de todo o coração, porque eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, só há um ministério que é feito na terra. Um só ministério, que é o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus reconciliando consigo mesmo o mundo e por isso nos deu o ministério da reconciliação. Toda casa, toda família, todas as pessoas, todos os filhos de Deus que conhecem o Evangelho e já entregou sua vida para Deus, deveria estar trabalhando no mínimo no primeiro ministério e único que há na Bíblia, que é servir a Deus no ministério de reconciliação. Reconciliação de quem? De quem não conhece a Jesus, de quem está lá fora, dos seus amigos, dos seus vizinhos, da sua família que ainda não conhece a Deus, trabalhando para que eles possam conhecer a verdade. Esse é o ministério que Deus está te chamando para trabalhar hoje. É isso que Deus quer que você sirva, Ele quer que você sirva de todo o coração. Por isso a minha pergunta é: quem você está servindo de verdade? Melhor, você e sua família estão engajados de verdade em servir a Deus? Estão engajados de verdade em servir a Deus? Ou será que é só seu marido? Ou será que é só sua esposa? Ou será que não é nenhum dos dois? Não sei. Isso é uma resposta que cada pessoa, cada família precisa dar para Deus hoje. E aí a gente precisa entender isso. E na minha reflexão, eu procurei entender o que Deus queria falar em relação a isso. Porque às vezes a gente é muito extremista. Eu costumo dizer que nós estamos numa sociedade hoje pluralista, onde a gente vive 8 ou 80 em todas as áreas da nossa vida. Ou a gente tende muito para um lado extremo, ou a gente tende para o outro lado extremo. E eu tentei entender: Deus, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que a gente vai trabalhar como igreja para que outras pessoas conheçam o Evangelho? E aí Deus na verdade revela através de Josué a direção que o povo precisa ir. Ele disse: eu e minha casa serviremos a Deus. Então Deus é a direção e ele diz: vai sozinho? Ele diz: vai sozinho? Ele diz: quem? Eu e a minha casa. Josué toma posse de autoridade e diz: eu vou levar a minha família para servir a Deus. Muito provavelmente nós vamos falar com os homens em relação a isso. Porque nós estamos numa geração onde um homem precisa tomar uma posição, o marido, de levar ele e a sua família a servir a Deus. E não de ficar colocando justificativas e desculpas. Mas Josué, Deus está dizendo assim: olha, cuidado para não se confundir. A primeira coisa que Deus diz é a direção que você precisa ir. E a direção é Deus. Mas a direção é a sua direção e a da sua família. A segunda, Jesus revela as distrações que às vezes a gente tem. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ele e disse: se alguém me segue, amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo.
Então ele está falando assim, olha, se você servir mais a sua família do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Se você servir mais a sua família do que a Deus, você não pode ser um discípulo dele. Você é um discípulo da sua família. Terceira coisa, Paulo explica como é que nós vamos inserir as nossas vidas e a vida da nossa família na direção que Deus quer, nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, no ministério da reconciliação. Em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo revela as causas dessa distração. É preciso aprender a entender uma coisa, que cuidar da sua família é pré-requisito e não finalidade. Cuidar da sua família é pré-requisito e não finalidade. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos entrando numa geração onde as pessoas se reclusam. E eu tenho ouvido várias vezes de várias pessoas, de pessoas próximas, de pessoas mais distantes, dizendo assim: pastor, eu não vou servir a Deus, eu não vou estar congregando numa igreja, eu não vou porque eu primeiro preciso cuidar da minha família. E isso é uma enganação de Satanás na vida dessa pessoa, porque isso não corrobora o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente de qualquer situação, eu vou servir a Deus. Independente se na igreja tem pessoa chata, tem pessoa legal, se alguém está de verde ou se está de amarelo, se é alto ou se é baixo. Você, como general, que Josué era um general de guerra, posição de autoridade, porque você é filho de Deus, você deveria levar a sua família para servir a Deus, e não dizer: família, vamos aqui, só nós daqui, e deixa Deus e as outras coisas de Deus que Deus ama de lado. Então Deus está dizendo isso, algo diferente para a gente hoje. Ele está falando assim: cuide da sua família, treine a sua família para entrar em missão. Não é bajule a sua família, não é colocar lá numa redoma de vidro e que nada entre, e que não é super proteger, porque você tem que confiar em Deus, que Deus protege a sua família. É você guiar a sua família e treinar a sua família para servir e adorar a Deus e conhecê-lo, porque não tem coisa melhor. É por isso que ele fala: vocês têm uma decisão a tomar, ou vocês vão fazer isso ou vocês vão fazer aquilo. Eu tomei minha posição, Josué falou isso, eu tomei uma posição e disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E porque nós somos extremistas demais, a gente segue essas posturas. E qual é a postura que eu tenho visto recentemente? Ou serve a Deus e negligencia por completo a sua família, ou serve a sua família e negligencia por completo a missão de Deus. É isso que eu tenho visto. Pessoas que têm negligenciado a sua família numa desculpa que está adorando e servindo a Deus. E tem pessoas que estão negligenciando Deus porque diz que a primeira coisa que ele tem que fazer é cuidar da sua família, quando na verdade não há uma separação. Quando na verdade Deus está dizendo assim: família, nós vamos servir a Deus, e no meio do caminhar vai vir perseguição, vai vir bronca. Eu não quero que a gente perca a oportunidade de conhecer a Deus e de servi-lo e de dar todo o nosso coração para Ele. Então, família, vem cá, eu não sei vocês, pessoal, mas a minha família vai servir ao Senhor. Ela vai caminhar em direção à cruz. E caminhar em direção à cruz, muito provavelmente, é fazer morrer as suas próprias vontades, a zona de conforto. Provavelmente fazer com que você possa se tornar um servo fiel e receba todas as recompensas que Deus tem para você.